Câmera foi, áudio foi, gravando. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a gravação, que é uma etapa super importante da produção audiovisual. É quando você vai construir o seu vídeo, que depois vai ser editado na pós-produção. Durante a gravação, normalmente o vídeo é organizado de várias maneiras diferentes para que você possa ter o melhor resultado possível. Tudo depende do tamanho do projeto audiovisual que você vai trabalhar para você saber quão grande que vai ser, quão complexo vai ser essa organização. Aqui tem uma claquete, que é muito útil nesse processo de organização. A gente consegue ver aqui que ela tem vários dados diferentes que vão falar sobre o seu projeto audiovisual. Como por exemplo, aqui em cima a gente tem o nome do projeto audiovisual. Na sequência a gente tem o número do cartão de memória que você está utilizando. Então esse é o primeiro rolo de cartão de memória, primeiro cartãozinho de memória, depois eu vou tirar, e daí eu vou usar um segundo cartão, um terceiro cartão, conforme eles vão enchendo. Porque a minha câmera usa cartão. Originalmente aqui está escrito roll, que seria rolos de filme, rolos de película. Como hoje em dia é quase sempre gravado em câmeras que suportam cartão de memória, quase sempre é cartão de memória ou HD SSD, depende do filmador que você usa. Na sequência a gente tem a cena e o take. A gente vai falar mais pra frente o que é cena e take, mas aqui é a numeração da cena e a numeração do take. Quem que é o diretor, quem que está fazendo a câmera e qual que é o número da diária. Então a gente tem todas as informações importantes da gravação. Isso vai ter antes de cada uma das principais cenas do seu projeto audiovisual, para quando você for editar, quando o editor for assumir a edição, ele saber de onde que vem cada uma dessas gravações. Porque normalmente essa gravação ela não é feita linearmente. Você não vai começar um longa-metragem gravando a primeira cena do longa-metragem e terminar gravando a última cena do longa-metragem. Você normalmente vai fazer isso de acordo com o que é mais fácil logisticamente. Por exemplo, se você tem um cenário que é na sua cidade, você vai gravar primeiro nesse cenário. E depois, se tiver um outro cenário que é em outra cidade distante, que tem que pegar um avião e ir lá gravar, você vai gravar depois naquela outra cidade. Independente se no filme vai aparecer, por exemplo, intercalado cada uma das cidades. Você vai gravar um pouco numa, depois um pouco na outra, depois voltar e assim por diante. Mas aí o editor, quando receber aquele monte de cenas, ele tem que saber aonde cada cena vai entrar. Então ele vai ter que entender que aquele take faz parte daquele plano, que faz parte daquela cena, que faz parte daquela sequência de imagem e assim por diante. E a claquete vai auxiliar muito nisso, porque vai ter a numeração. Essa claquete também tem o sistema aqui de bater, que é para você sincronizar com o som. Cada vez que você bate, vai fazer um pico de som muito alto, que vai ficar registrado tanto na câmera quanto no gravador externo. No caso, estou usando uma lapela e estou usando na câmera um microfone Rode, e aí eu tenho um sync entre esses dois microfones para depois ajustar na edição. Mas vamos agora entender o que significa take, cena, plano, sequência e assim por diante. Vamos começar da menor unidade até a maior unidade, para a gente ir crescendo pedaço por pedaço e entender certinho como funciona a logística de cada um. Take é cada uma das vezes que você gravou. Então se eu gravei, eu errei, eu vou gravar o take 2. Eu errei, vou gravar o take 3. Às vezes o take 3 tá bom, mas eu vou gravar um 4 por segurança. Cada uma dessas gravações novas é um take. Na sequência a gente tem o plano. O plano é o enquadramento que você está fazendo. Então eu estou fazendo aqui um plano médio, e aí eu vou fazer o primeiro take, se eu errar eu vou fazer o segundo, se eu errar eu vou fazer o terceiro e assim por diante. Então este é o plano que eu estou fazendo. Cada uma das versões que eu faço desse plano é um take. Você vai ter vários planos numa determinada cena. Imagine a cena no qual você tem um senhor que recebe uma pessoa na loja dele. E daí ele vai conversar com essa pessoa. Primeiro a gente tem um enquadramento mostrando ele, um enquadramento mostrando ela, um enquadramento mostrando ele, um enquadramento mostrando ela. E talvez um aberto mostrando outros elementos do cenário. Cada um desses enquadramentos é um plano. Eles fazem parte da mesma cena. A cena é a conversa entre os dois atores. Porém, o plano é o enquadramento nele e o enquadramento nela. A gente pode alternar entre outros planos. Pode ter um plano detalhe, por exemplo, só na mão dele, ou só no objeto que ela está segurando, e assim por diante. Cada um desses planos fazem parte da cena. A cena é a historinha em toda que você está assistindo. Uma cena normalmente acaba quando, por exemplo, vai mudar o local ou vai mudar o tempo. Se, por exemplo, anoiteceu, mas é o mesmo local, mudou de cena. Agora, se ele saiu para fora da loja, já é uma outra cena. Sempre que você tem uma grande mudança de tempo ou espaço, você vai assumir que é uma nova cena. Agora, a sequência é um conjunto de diversas cenas que formam um capítulo, que forma um pedaço da história. Imagine que você tem uma cena de perseguição, onde você tem um carro que começa em um local, depois ele vai para outro local, daí ele passa por uma ponte e aparece em outro local. Você vai gravar como cenas durante os dias de gravação, cada um dos locais é uma cena. Mas no momento da edição, você vai juntar todas essas cenas e vai ter uma sequência de cenas que representam um capítulo da história. Além dos planos que contam a história, a gente também pode gravar cenas de cobertura ou cutaways.
Cobertura a gente pode dizer para qualquer tipo de produção audiovisual. Você está fazendo um vlog no qual você está falando sobre uma viagem, você tem diversas cenas da viagem para colocar de cobertura por cima da sua fala. Enquanto você está dizendo que a local que você visitou é muito legal, que tem paisagens muito bonitas, vão ficar aparecendo cenas de paisagens muito bonitas que você tenha gostado. Essas coberturas é o que a gente vai dar esse nome, de B-roll ou cenas de cobertura. Você pode ter cobertura, por exemplo, no institucional, com cenas da empresa, com o produto que ele produz, com coisas que sejam relevantes à fala de quem está falando naquele institucional. Essas cenas de cobertura, ou B-roll, você pode utilizar tanto para adicionar mais informação à ação principal da história, como também para facilitar o corte, quando tiver momentos que tiver um erro, e você pode usar uma outra cena para tampar esse erro, mostrando outras coisas, e não o erro de quem estava falando, por exemplo. Já o termo cutaway refere-se a cenas de cobertura, cenas de complemento, que não são tanto para trazer mais informação para a cena, mas sim para facilitar a transição entre um corte e outro. É mais utilizado em filmes de ficção. Por exemplo, você pode ter uma pessoa falando, gesticulando, e você não tem uma outra cena para cortar que vai ficar bom. Então você pode cortar para, por exemplo, detalhes dele mexendo a mão e depois voltar no plano aberto mostrando essa mesma pessoa no mesmo enquadramento de antes. Então o cutaway é para você tirar a atenção do corte principal e voltar, e daí você vai gravar cenas coringas, que pode utilizar em qualquer momento, que vai facilitar realmente o corte. Se você tem uma boa gravação, um bom planejamento, muitas vezes você nem precisa de um cutaway, mas você pode utilizar para facilitar depois na montagem, quando tiver qualquer tipo de problema que precise ser disfarçado. É importante nós, como editores, conhecermos cada um desses termos, para que a gente possa analisar corretamente o roteiro, o planejamento de gravação, as informações de claquete que tenha antes de cada uma das gravações, e também a gente possa conversar diretamente com o diretor e entender o que ele está falando para a gente durante a montagem.